falando, né, dando sequência do que as técnicas, né, quais são as técnicas, sensitiva, né, estetoscopia, coletores manuais que a gente, né, já utilizou e ainda utiliza para alguns casos, né, para os equipamentos de criticidade B, de criticidade C, aqueles equipamentos que não impactam na nossa produção, né, tanto com custo, como parada de moagem, como questão de segurança, né, e foi onde a gente foi na busca pelos sensores, né, os IoT, né, da Traction, para a gente saber como que tá essas máquinas mais importantes, nossa, aquelas máquinas que não pode deixar a gente na mão, né, devido, primeiramente, à questão de segurança dos nossos colaboradores, né, porque quando você mede offline, que você está com um coletor de dados, você está todo o tempo na frente, né, da máquina, ou você tem que subir numa torre de esfriamento, ou você está próximo de tubulação de vapor, né? Então, o primeiro pensamento foi isso, tirar os nossos colaboradores, né, desses riscos. E aí depois tem a questão da quantidade de informações que a gente vai ter, né? Ali a todo tempo, a gente sabendo como está o comportamento da máquina. Então, essa questão fez com que, desde o início, né, quando eu conheci, eu, né, falei, Ariel, a gente precisa conversar sobre essa tecnologia, a gente precisa ver como que está a nossa situação hoje, o que a gente precisa para a gente poder, né, ir para os níveis acima do nosso, para mostrar a tecnologia e poder ter o poder de convencimento, né? Ter as informações necessárias para mostrar que o projeto ia agregar muito valor. A gente teve inúmeros, né, cases reais, né, de sucesso. Eu escolhi alguns aqui para que a gente possa apresentar e falar como que aconteceu, o que a gente evitou. O conceito de análise espectral, né, o que é, né, a assinatura espectral, né, original de cada tipo de máquina, né? Para isso tem as características de vibração, né, dos componentes individuais, e a gente consegue monitorar a condição e diagnosticar os fatores, né, dessas falhas. Então, com os sensores da IoT é possível você utilizar esse aprendizado de cada tipo de máquina, né, e você ter um histórico de como ela se comporta. Então, isso também é muito importante. Eu estar fazendo análise ali e ter a tecnologia me mostrando o que acontece nas outras máquinas e o que o conceito está falando que aquela máquina tem. Está tendo isso muito com excelência, de conseguir achar aquele time ali para poder falar, não, pessoal, a gente precisa programar, né, a manutenção, programar os materiais, programar os recursos, né, as pessoas e parar naquele melhor momento. Então, da agora para frente, a gente vai mostrar alguns casos aqui reais que trouxe muito retorno para a gente, né? Tanto financeiro, né? Como aquele transtorno ali da manutenção daquela hora que ninguém espera. E quem trabalha em manutenção sabe como que é isso. É sempre de final de semana, feriado ou de madrugada. E o que a gente faz? Quando a gente tem todas essas análises, tem esse planejamento, a gente leva para fazer isso aí no melhor horário, que é o horário administrativo, que é o horário ali da parte da manhã ou da parte da tarde, que está todo mundo dentro da indústria. Eu não sei se a maioria conhece, né? A gente tentou trazer uma foto aí, eu não sei se está muito nítida, mas é um exaustor de uma das caldeiras que a gente tem, a caldeira 1, a caldeira 1500, né, que a gente chama. Só temos um ventilador nessa caldeira e esse equipamento ele trabalha 24 horas, então ele não tem um equipamento reserva dele. Se ele parar, eu preciso parar a caldeira. Eu não paro a moagem, mas eu paro a caldeira. Quando iniciou a safra, logo no começo, a gente começou a pegar uma vibração ali, né, as frequências ali, de uma falha inicial no mancal desse exaustor. E aí a gente começou, né, a ficar mais em cima com esse monitoramento, e nós fomos levando o máximo que a gente pôde. Ele não foi evoluindo, mas chegou num ponto que a amplitude das vibrações, né, das frequências começou a aumentar, e a gente levou para a nossa gerência, né, em reunião, mostrou como que estava a evolução e falou, ó, a gente precisa, no melhor momento agora, a gente precisa programar a manutenção desse equipamento. Então a gente acordou ali que a gente ia trabalhar numa parada programada de 2 horas, mais ou menos 2. Então, né, mais ou menos uma, ou seria 3, ou seria 1 hora, 1h30. Então a gente programou todos os recursos, rolamento, a equipe de mecânica, né, a equipe de lubrificação, e a gente fez um pit stop aí nesse
nesse exaustor e tivemos muito sucesso, tá? Muito sucesso na questão da manutenção, né? Do tempo de manutenção, na qualidade e aquilo que todo analista de vibração gosta, né? É que quando ele para a máquina, né? O coração dele fica ali, ele fica um pouco ansioso para saber se o componente vai ter aquele diagnóstico que os specs estão mostrando, né? Então, na hora que a gente abriu o mancal, que tirou o rolamento, que limpou o rolamento, estava característico, né? O problema que tinha no rolamento. Então, assim, a nossa parada foi dentro do tempo previsto, né? A gente voltou a operar e não deixou a máquina quebrar, que é aquilo que a gente falou lá no início. Evitar a falha inesperada. Então, aqui também está mostrando, né? Não sei se está todo mundo vendo aí a amplitude, como que estava antes da intervenção. Ela manteve, vocês podem ver aí do início da safra até no dia que a gente decidiu parar. E aí, após a intervenção, quanto que caiu. Então, assim, foi uma amplitude aí bem significativa. E depois ele estabilizou e trabalhou nas faixas normais de trabalho da máquina. Outro caso de sucesso também que a gente teve, essa caldeira BMP, né, é a nossa caldeira de maior vazão, é a caldeira que assim, ela segura a planta, né, que as outras são menores, né, as duas outras caldeiras menores de vazão. Essa daí, se parar, a gente para a moagem. Não tem como moer cana sem ela estar em funcionamento. Porém, de uma hora para outra, a gente não sabe se caiu uma sujeira, se incrustou alguma sujeira no rotor, e deu um alarme da frequência de desbalanceamento. Quando chegou o alarme da frequência de desbalanceamento, né, e isso também é muito bom, né, que chega no celular, a gente tem o grupo nosso ali, e ela chega no celular, chega no e-mail, chega de várias formas a informação. A gente viu aquilo lá, eu fui para a sala, né, junto com o Igor, a gente analisou, fomos para campo. A hora que a gente chegou lá, que a gente foi fazer a análise sensitiva do equipamento, né, a gente viu que era aquilo lá mesmo. E aí a gente reuniu de novo, né, reuniu com o responsável do setor, né, falou, tá acontecendo isso, levamos para nossa gerência e falou, não tem condição de trabalhar nesse nível. Se a gente continuar trabalhando nesse nível de vibração, pode ter danos maiores. E a gente fez a limpeza mesmo, né, abriu. O rotor estava bastante sujo mesmo, tinha bastante incrustação nele, de sujeira, né? Dentro de 2 horas, 2 horas e meia também, a gente liberou o funcionamento da caldeira. Para mim, esse é o mais... Assim, todos são importantes, mas esse ia gerar muito transtorno. É uma torre de resfriamento com 2 células, e essas torres, elas resfriam a água, né? A função dela é resfriar a água, recirculação fechada ali, para abastecer o parque industrial da destilaria. Então, se você não tiver água em temperatura boa, né, em baixa temperatura, você acaba fazendo com que o seu processo de produção de etanol, ele, na fermentação, ali no processo anterior da transformação, você bagunça ele todo e você acaba tendo prejuízo ali e tendo transtornos para poder produzir o etanol. E engraçado que eu estava em casa, no domingo, a hora que chegou o alerta, que eu olhei, eu falei, nossa, esse daqui é crítico. Que foi um alarme de temperatura dessa torre, no motor. Ele subiu muito, ele foi acima de 90 graus, aí ele deu um pico acima de 90 graus, e eu pedi para ir nessa torre aí, subir lá e inspecionar o que estava acontecendo, né? Porque não era normal essa temperatura subir desse jeito, né? E não pode trabalhar nessa temperatura. E por que eu fiquei preocupado? Não era só porque poderia acontecer de transtorno na destilaria, né? Porque ia ser um trabalho, como era domingo, a manutenção aí é muito difícil. O motor, ele fica, né, numa altura, ele fica muito elevado, numa altura que você não consegue retirar ele sem uma ajuda de um guindaste. E para você trazer um guindaste para a usina num domingo, às vezes você não conseguiria. Então, assim, às vezes você poderia levar até segunda-feira com a destilaria com a temperatura de água acima da nominal dela. E a hora que o eletricista subiu lá, uma das células, né, o ventilador, ele estava com a tampa traseira dele, né, a tampa de ventilação ali, que sai a ventilação da ventoinha, ele estava todo incrustado de sujeira e não estava ventilando, né, não estava saindo. Parou a torre e ele foi, limpou a ventoinha, né, porque ali é um ambiente aberto, então tem a
a questão da água, da sujidade, ela vai incrustando, por mais que a gente tenha uma manutenção preventiva de tempos em tempos fazer a limpeza desses motores, né? E aí ele fez a limpeza, voltou a funcionar e na hora a temperatura de 90 graus já voltou a temperatura para trabalhar de 50, quase 60 graus. Então isso daí foi um dos cases aí, assim, por ter sido no domingo, para a gente não estar na usina, né? E foi muito rápido, já chegou, ainda bem que eu vi na hora, né? Porque senão às vezes se as pessoas não vê, a gente poderia ter tido problema. Mas atuou muito rápido, o tempo de atuação foi muito rápido e a gente evitou um custo aí, né? Não só da produção, né? Mas um custo de manutenção mesmo, para você poder locar guindaste, trazer, ou o motor queimar, trocar outro motor. Então foi outro case aí importantíssimo para nós.